Olá pessoal, vamos entrando. Já já a nossa convidada entra. O nosso tema de hoje é liderança feminina e administração de emoções. Olá Laura. Olá Magda. Vamos todo mundo entrar. Cadê vocês então? Minha convidada já chegou e vocês nada. Olá pessoal, vamos entrar todo mundo. Hoje vamos estar aqui com a Elisângela Ferreira Bravo, ok? Sequeira. Vamos estar a falar sobre a liderança feminina na administração de emoções. É a nossa segunda convidada, já tivemos na semana passada uma convidada e esta semana estamos com a nossa segunda convidada. Então, a nossa convidada acabou de entrar. Cadê a nossa convidada entrar? Olá, Lisa. Olá, Tudo bom? tudo bem? Ouves-me bem? Ouço, muito bem. Bem-vinda à casa. Obrigada. Pois. Obrigada. Pessoal, antes de propriamente eu passar a palavra à nossa convidada e entrarmos aqui na nossa live, estão a ver esse aviãozinho que está aqui embaixo, bem aqui embaixo? Então, este aviãozinho ele permite-nos com que a gente convide pelo menos até 20 pessoas. Então vamos lá, todo mundo clicar nesse aviãozinho e convidar todas as pessoas que a gente acha que podem fazer parte e aprender de alguma forma algum conteúdo aqui conosco. Tá bom? Vamos lá, todo mundo a trabalhar e aí vamos começar o nosso tema. Ok? Então, Lisa, como está Luanda? Tá bem, tá tudo bem. Tá, Está tudo bem? O clima? tá. O clima ainda tá meio cinzento, mas já começa a fazer algum sol. Mas já começa a estar mais agradável. Ainda não está aquele calor assim senegalês que estamos a morrer, mas já começa a fazer algum sol. A vitamina D já começa a atuar, já começa a estar um clima mais agradável. Boa, Sim. boa, E boa. Benguela, como é que está? Olha, Bengala está da mesma forma. Hoje, felizmente, já Saudades, fez um muita sol. saudades. Felizmente já fez um solzinho. Já teve o dia bem mais agradável. Eu gosto de sol, porque eu gosto de praia. E Ok, o clima já esteve bem melhor. ok, ok. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, a Lisa é a nossa segunda convidada. Ela vai já fazer uma apresentação, mas eu queria primeiro introduzir o projeto. Como vocês sabem, eu sou especialista em gestão de recursos humanos, trabalho diretamente em desenvolvimento de líderes e formação de equipas, seja em team building, team coach, faço sempre desenvolvimento para empresas e trabalhos individuais. E então, estarei a lançar um curso no próximo mês, em parceria com a Betan People, que é uma instituição de capital angolano e capital português. E então, esse curso, para o promover, estamos a falar justamente da liderança servidora. Ok? E então, da liderança servidora, vamos entrar para a liderança feminina. E na liderança feminina, nada melhor do que eu convidar grandes líderes, grandes mulheres que estão à frente de barcos. São as comandantes, eu digo sempre que as mulheres têm sido nos últimos anos as comandantes dos navios, porque as mulheres Sem estão a dúvida. ocupar neste momento os altos cargos de liderança. Olá, Dona Fernanda está aqui, boa noite. Ela não ia perder isso. Pois, então, eu vou passar a palavra à nossa convidada. Lisa, eu gostaria que tu te apresentasses, por favor. Eu sou Elisângela Filomena Ferreira Bravo Sequeira. Sou filha dessa grande mulher que é a Dona Fernanda Bravo, que foi a pioneira do ensino particular em Angola. Fui, de alguma maneira, servir de inspiração, ou o meu nome serviu de inspiração para o colégio, e hoje em dia dou pequenos passos para, não vou dizer substituí-la, porque
realmente há pessoas que são insubstituíveis e ela é uma pessoa insubstituível, mas para dar continuidade ao trabalho que ela faz dentro do colégio como líder dessa grande instituição que é o Colégio Elisângela. Pois, eu costumo dizer que realmente ninguém é insubstituível, mas o legado não pode ser substituído. Não, não. Porque o que nós somos passageiros, mas a história que nós escrevemos, ela pode vir a ser eterna. Não, e essa é e será. É um peso muito grande que eu tenho, mas tenho certeza que vou conseguir perpetuar essa história por muitos e longos anos. Exatamente. Bom, Lisa, olha, uma das inspirações que fez-me, ou uma das curiosidades que fez-me justamente convidar-te para estares aqui na nossa live, é justamente porque neste momento vais agora assumir, ou já tens assumido aos poucos, a liderança do Colégio Elisângela, que é um património muito grande, tem uma história muito grande e bonita, e é um desafio muito grande. E acredito que pegaste na pior fase. Mas é a pior fase em que estamos a viver a nível mundial, mas acredito que também é a fase de maior aprendizado. Sim, sem dúvida. Assim, na verdade, eu não agarrei nele na pior fase, porque isso é um processo que já tem vindo aí há uns 5 anos, que eu tenho vindo nesse processo de aprendizagem. É um processo que está a ser feito de forma muito, muito calma, onde eu tento beber ao máximo a experiência da minha mãe. Assim, durante a live eu vou ficar meio confusa entre minha mãe e Dona Fernanda, porque eu fico muito confusa quando estou a falar em público em relação a isso. Não sei se eu devo dizer Dona Fernanda ou minha mãe, mas pronto. Tenho aprendido muito com ela e com outras pessoas que trabalham dentro da instituição, porque é um colégio com muitos anos, e então tem uma base muito sólida e tem muita gente do qual eu posso beber muitas experiências e tenho bebido e tenho tentado fazer o máximo para que um dia, quando a sucessão se faça, eu consiga ter as melhores referências do que foi feito. Então já tem vindo, é uma coisa que já tem vindo a ser feita. Claro que nesse momento, sim, acho que é o momento mais desafiador de todos eles, desde que comecei, porque tivemos que nos reinventar. Acho que todo mundo, a nível global, teve que se reinventar, não foi sequer uma opção. É uma certeza, nós tivemos todos que nos reinventar a todos os níveis, em todos as áreas, e não tem sido fácil. Eu confesso que houve períodos que eu chegava à escola e devia ser o contrário. Eu acho que devia ser eu a dar força à minha mãe, mas que eu chegava à escola com uma cara que ela já dizia, mas eu sou velha, e estou aqui com essa cara, estou com essa disposição, e tu ficas com essa cara fúnebre, porque foi e continua a ser muito complicado. Mas também é um processo de muito aprendizado. Muito aprendizado, porque temos que nos reinventar, temos que nos atualizar, temos todos, a todos os níveis, desde professores, administrativos, coordenadores, direção, todo mundo teve que se atualizar e reinventar, que é para conseguirmos continuar a levar o barco a bom porto, porque não podíamos simplesmente sentar e ver as coisas a afundar, porque temos pessoas a dependerem de nós. E pois. São pessoas. Disseste uma coisa muito interessante. Tens pessoas que realmente a depender dessa liderança. Mas eu vou já chegar aí. Okay. Pessoal,
Pessoal, vamos já chegar aí. Eu sei que muita gente está curioso para conhecer, mas para saber a trajetória da Lisa, justamente é uma das convidadas porque é um símbolo de liderança feminina neste momento. E Nossa, isso é Lisa, muito uma pesado. das. Símbolo, Pronto, mas símbolo é digamos, muito o pesado. legado que a tua mãe está a deixar vai te remeter a isso, acredita. Ok. Bom, mas Lisa, nós Ok. queremos saber, estamos curiosos, como é que começaste a tua trajetória profissional? Bem, esse nome em si, trajetória profissional, já é pesado, porque, na verdade, da minha trajetória, eu sinto que eu estou a começar agora a minha trajetória profissional, porque eu não sou da área, eu sou licenciada em Medicina pela Universidade de Agostinho Neto. No final da minha licenciatura, eu tive a minha primeira filha e, nesse momento, eu decidi parar um ano. Decidi parar mesmo, com tudo. Eu nessa altura estava a fazer a especialidade, ia começar a especialidade de pediatria, mas resolvi parar porque resolvi dedicar-me única e exclusivamente a ela. Depois de passar esse tempo, esse período, eu disse, ok, vamos lá, já está na hora, vamos voltar a isso, vamos voltar à medicina, vamos voltar ao que ficou parado. Mas durante esse tempo, o meu marido foi conversando muito comigo. Ele dizia-me sempre, mas tu vais para a medicina, por que tu não vais para a escola? Por que tu não vais ajudar a tua mãe, a tua tia? Aquilo é um legado de família, é uma coisa que tu vais ter que dar continuidade de alguma maneira, então por que tu não vais perceber como é que aquilo funciona? Eu acho que de tanto ele falar, eu fui. Mas eu fui com a ideia de que, ok, vou ficar 6 meses, um ano também, só mesmo para perceber como é que funciona, para ver como é que é. E fui naquela de também vou ter oportunidade de ficar um pouco mais tempo com a minha filha, porque os bancos em pediatria são muito puxados, eram 32 horas. Eu pensava, meu Deus, eu vou sair de casa, vou ficar um dia e meio sem ver a minha filha. Então eu disse, então tenho mais 6 meses, um ano, sem peso na consciência, que estaria a trabalhar, mas sem peso na consciência e estaria mais perto dela. Então eu disse, ok, vou com isso, vou ver então como é que funciona. E achei que ia ficar 6 meses, já um ano e estou até aqui, acho que estou a fazer 5 anos nisso. E foi assim, portanto não considero uma trajetória, acho que eu estou a começar agora a criar uma trajetória profissional. É bom ter essa sensação, mostra um senso de humildade. Mas Lisa, diga-me uma coisa. Eu sei que agora praticamente está a começar aos poucos a Uhum, assumir os negócios da sua família no geral, não é? uhum, Digamos assim, não se pode falar de liderança sem se falar de equipa, porque um líder, obviamente, ele tem os seus liderados. ok. E eu gostaria de saber, quando o primeiro contacto que teve com a sua equipa de trabalho, refirme a enquanto Colégio Elisângela, Sim. qual é o impacto que teve de imediato com a sua equipa? O que é que conseguiu identificar? Pronto, tenho aqui uma boa equipa, ou então preciso de mudar isto, preciso de mudar aquilo. Como é que foi? Bem, Ivandro, eu quando cheguei, como eu disse, eu não cheguei com a pretensão de que, ok, eu agora vou chegar, vou ser a chefe, porque aliás até odeio esse nome, eu odeio essa palavra chefe. Eu agora vou chegar, vou ser a chefe. Não, eu entrei mesmo para perceber como funcionava, perceber um pouco da dinâmica, conhecer um pouco as pessoas. Entrei com essa ideia. Claro que senti quando cheguei, ainda não tinha qualquer tipo de cargo, não tinha qualquer tipo de posição, não tinha nada. Tanto que eu ia para o colégio e eu sentava-me, na altura, a minha mãe, Dona Fernanda, enfim, sentava, estava no gabinete, na área pedagógica, em Benfica, e eu sentava-me ao lado dela, levava o meu computador e ficava lá sentada, e era mesmo ouvir e perceber como é que as coisas funcionavam. Mas eu senti, claro que senti, em algumas pessoas, um pouco de estranheza,
aquela sensação de, mas o que é que ela veio fazer aqui? Mas ela vem para aqui agora, vai ser o quê? Vai ser nossa chefe? Que posição é que ela vai ocupar? Senti isso, confesso. Senti um pouco de estranheza, mas natural é também. Porque eu não me apresentei a ninguém. Eu cheguei, eu passei a ir à escola. Eu, de repente, comecei a ir à escola todos os dias e sentava-me todos os dias ali com a minha mãe, então é natural as pessoas ficarem confusas. Como tive senti esse tipo de estranheza, eu tive também aquelas pessoas que desde o primeiro dia que eu fui e sentei ao lado da minha mãe, disseram-me, até que enfim que vieste, é aqui que tu tens que estar, o teu lugar é aqui, é ajudar a tua mãe, a tua tia, então finalmente vieste, não desiste, fica aqui. Então foi um pouco isso. Demorou um pouco para mim, até eu senti que eu tinha uma equipa verdadeira. Foi preciso um tempo para eu conhecer as pessoas, para poder dizer que eu tenho uma equipa. Então, eu dividi-me um pouco, a sensação que eu tive foi um pouco isso, estranheza por parte de alguns e aquela coisa de ainda bem que vieste, nós estamos aqui para te ajudar, porque quem me conhecia sabia que não era a minha área de todo, eu não tinha nada a ver comigo. Eu fui para a medicina, que era uma coisa completamente oposta, então sabiam que eu precisaria de ajuda se fosse para ficar. E muitas dessas pessoas que diziam, não, mas eu não vim para ficar, eu só vim para ficar 6 meses, eu não estou aqui para ficar. Mas pronto, mas fiquei. Então foi isso, foram esses dois sentimentos. Senti estranheza de alguns e muito apoio de outros, mas eu ainda não os via como equipa na altura. Pois, eu gosto de pensar que todo colaborador, estando do nosso lado ou não digo que não esteja, mas que pensa diferente de nós, de alguma forma contribui sempre para o sucesso da organização ou então para que nós, enquanto líderes, possamos melhorar os nossos resultados. Porque imagina, Lisa, se todos nós pensássemos quadrado, se tu tivesses uma equipa de colaboradores que pensassem todos da mesma forma, pensassem, olha que bom a Lisa veio, que bom a Lisa isto, ou seja, só recebesses elogios, o que é que poderia acontecer contigo? Tu irias cair num comodismo, iria criar em ti um senso de orgulho, não irias ter que trabalhar para ser uma grande líder. Irias te achar já uma grande líder e na realidade poderias perder-te no caminho. Então eu gosto sempre de pensar que todo tipo de colaborador na nossa instituição, seja de forma negativa ou positiva, ele irá contribuir. Se ele é negativo na minha instituição, ele vai contribuir para que eu melhore pelo menos a atitude dele, porque eu vou trabalhar no desenvolvimento humano dele. Eu gosto de pensar sempre dessa forma. Mas por que muitos líderes, eu olho muito para ti, porque, digamos assim, muitos colaboradores, eles acabam por olhar para ti e essa, digamos, não digo rejeição, mas esse pensamento que tiveram, o que é que ela está aqui a fazer? É porque nós em Angola, infelizmente, Lisa, nós temos muitos líderes, que inclusive dei uma palestra a semana passada, que eu usei esse termo. São líderes elefantes em cima de árvore. Por que elefantes em cima de árvore? Está a ver uma árvore, um elefante pesado e uma árvore. Então nós olhamos assim e dizemos, mas como é que ele foi parar ali em cima? Como é que esse líder chegou até ali? Como é que ele foi parar ali? Ele não tinha condições de chegar naquele lugar. Por quê? Mas ele está ali por quê? Porque alguém colocou ele ali. E poderiam pensar isso de ti, percebes? Alguém colocou ela ali. Porque não te conheciam de lado nenhum. Então poderiam pensar, ela não tem preparo para aguentar isto, não é? Exatamente. Ela não tem preparo. Então é como se tu tivesses que te provar, enquanto líder, para poder assumir aqueles liderados, aquela equipa. E eu acho isso muito benéfico para o nosso próprio desenvolvimento. Eu acho... Sim, sem dúvida. São desafios. Eu percebi completamente, sabia que assim seria, não iria ser aceite logo de braços abertos e bem aceito por todo mundo, só cinicamente, e também não era a minha ideia. Pronto, gostamos todos muito de ti, porque és filha da diretora, isso não existe.
Não existe, não existe. Ainda bem que houve essa estranheza e que eu senti também essa estranheza por parte das pessoas, é porque há pessoas verdadeiras. E, Pois. e ainda bem que há, mas depois tudo se superou. Verdade. Olha, Lisa, nós estamos agora a passar. O nosso tema, pessoal, só para lembrar, estamos a falar da liderança feminina na administração de emoções. Por que na administração de emoções? Não é novidade para ninguém e para quem conhece as minhas redes sociais sabe que eu sou família Elisângela, carrego Elisângela aqui neste coraçãozinho. E uma das coisas que eu vi que a liderança do Colégio Elisângela fez foi administrar bem as emoções dos colaboradores nessa fase de pandemia. Porque foi uma fase que todo mundo teve medo, todo mundo ficou preocupado porque é uma instituição privada e muita gente poderia ficar sem emprego. Foi uma fase que as pessoas ficaram desmotivadas, foi uma fase que as pessoas ficaram receosas, ou seja, uma série de emoções. E então, Lisa, eu queria saber como é que vocês, quando eu digo vocês, porque eu sei que trabalhas sempre com a tua mãe, mas eu digo, como é que tu conseguiste administrar ou conseguiste manter a motivação da tua equipa ou conseguiste manter a tua equipa coesa nesse momento de pandemia? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Eu vou falar de mim particularmente, porque eu tenho uma maneira de trabalhar um bocado diferente da minha mãe. Eu sou uma pessoa que eu acredito naquela gestão onde nós temos que ter as pessoas certas, nos lugares certos, dando liberdade para essas pessoas trabalharem, mas com os objetivos do grupo bem focados e bem definidos, para que cada um saiba o que é que tem que fazer. Eu não gosto de andar atrás das pessoas para fazerem as coisas. E eu acho que essa forma de eu gerir ou de eu trabalhar com a equipa ajudou-me muito, porque o que é que aconteceu? Eles mesmo vinham ter comigo a dar-me sugestões, a dizerem-me como podíamos resolver o problema, porque sentiam liberdade para isso, eles sentem liberdade para dar opiniões e sabem que são ouvidos e que as opiniões deles contam, porque eu acho que isso é importante, eu acho que isso em qualquer área, em qualquer ramo, nós temos que ouvir os nossos colaboradores, porque eles têm que sentir que fazem diferença no sítio em que trabalham. Então, é preciso dar liberdade, sim, para trabalhar, mas as pessoas têm que ter responsabilidade, obviamente, e dando essa liberdade, então eles sentem que têm espaço e que podem chegar perto de nós e dar sugestões e dizer, olha, diretora, podemos fazer assim, podemos fazer assim. E tem sido o que eu tenho feito. Ajudou muito. Claro que não ajudou a 100%, não se conseguiu agradar a 100%, obviamente. Nós tivemos uma conversa com os professores em que explicámos que teria que ser feita algumas, não digo sacrifícios, mas pronto, teríamos que, seria uma altura mais complicada, que nós a nossa ideia não era despedir, nem era dispensar ninguém, nunca, porque é exatamente o que eu lhe digo. Eu vejo como pessoas, eu não vejo como funcionários numa folha de salário do final do mês, eu vejo como pessoas e ali pessoas que têm família e não é fácil chegar numa folha de salários e riscar e dizer não, esse vai ser dispensado, esse vai ser dispensado, esse vai ser dispensado, porque aquelas pessoas têm famílias, vão ser dispensadas e vão fazer o quê? Vão viver de quê? Então nós temos que tentar gerir da melhor maneira e tentar fazer alguns sacrifícios nessa altura. Então nós conversamos de forma geral com os funcionários, tentamos dar-lhes a máxima segurança possível para que eles também pudessem trabalhar de forma estável, ter o máxima segurança a nível psicológico, mas claro, são seres humanos, estamos a falar de seres humanos, têm diferentes sentimentos, medos, emoções, são pessoas diferentes, há uns que compreenderam muito bem, há outros que não compreenderam tanto, há uns que compreenderam até um certo ponto e numa certa fase já não compreendem tanto.
Mas o importante é saber levar as coisas. Não podemos ir ao extremo. Temos que saber dosear. E acho que nesse momento é uma questão de sabermos dosear e temos que saber lidar com as emoções, porque nesse momento todo mundo está emocionalmente, está todo mundo um pouco abalado. Olha, isso que acabaste de dizer é muito importante porque nós em Angola vivemos uma fase. Nós, por exemplo, nós temos 45 anos de independência, mas muito poucos anos de democracia. Porque nós sempre vivemos uma liderança, digo a nível estadual, né? Nós sempre vivemos uma liderança muito autocrática, em que só a liderança de topo é que tomava as decisões. Mas hoje nós vemos que as coisas já não devem acontecer dessa forma. Por quê? Porque nós temos, digo isso porque essas mudanças elas vêm acontecer por uma coisa chamada de mudança social. A sociedade ela mudou. A sociedade não é a mesma, Lisa. Nós tivemos várias gerações. Eu gosto de falar sempre da geração X, porque a geração X, que são chamados os baby boomers, que são aqueles que têm 70, 60, 50 anos, essa geração ela veio justamente para questionar o modelo de liderança autocrático, que até então era muito utilizado pelos governos, pelas igrejas e pelas empresas. Aplicava-se muito nas empresas aquela famosa frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pois. E hoje já não se aplica isso. Porque depois veio a minha geração, depois da geração X, porque a geração X ela veio para questionar esse modelo de liderança. Depois veio a minha geração, que é a geração Y, que estamos na casa dos 40, 30 anos. Essa geração veio para reforçar esse questionamento. E depois, agora temos esses meninos que hoje têm 20 anos, estão a entrar já nas universidades, estão a estudar, que são os milênios. Essa geração, ela já não veio para questionar mais nada. Essa geração já veio para viver de forma diferente. Ou seja, eles já não se permitem trabalhar em instituições onde eles só dizem sim, 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 sim. Eles já não se permitem trabalhar dessa forma. Isto por quê? Porque essa nova geração, ela tem uma coisa que nós não tivemos no início, que é o acesso fácil ao conhecimento. Então, o acesso fácil ao conhecimento permite com que essas pessoas elas pratiquem o autodidatismo, que elas capacitem-se e que elas conheçam outras realidades. Isso tudo graças à globalização. E então, uma das 10 habilidades que o profissional do futuro deve ter, que são os líderes, é justamente saber fazer gestão de pessoas. E eu acho muito interessante quando tu dizes que tu pegaste e ouviste os teus colaboradores, que tu prestaste atenção o que cada um dizia. Porque é muito importante nós sabermos que existem profissionais de área. Nós podemos ser os líderes, mas existem pessoas que trabalham naquela área, que conhecem passo a passo daquela área e vão poder transmitir ao seu líder qual o melhor caminho a seguir. Então, o líder não sabe tudo. E eu acho muito bonito isso da tua parte, de ter uma flexibilidade e uma humildade de analisar as ideias que vêm dos colaboradores. Porque isso mostra realmente uma gestora de pessoas. Coisa que nem em toda a instituição, infelizmente, acontece. Mas agora surge uma outra questão. Por que os teus colaboradores, por exemplo, eles foram dizer-te qual o melhor caminho? Foram dar-te ideias de qual o melhor caminho a seguir, qual o caminho a ser trilhado. Por uma questão muito simples. Porque se calhar eles sempre viram em ti uma pessoa que sempre cuidou deles. Porque o verdadeiro líder, ele para conseguir os seus objetivos organizacionais concluídos e bem feitos ou alcançados, é necessário que ele primeiro procure com que os colaboradores estejam satisfeitos. Eu vou dar-te um exemplo bem prático, e essa pessoa está aqui na live, é um testemunho, e essa pessoa está aqui na live, eu tenho a certeza que ela vai se identificar, mas eu vou dizer no final.
Tá bem. Quando surgiu a pandemia, Lisa, nós mesmo do Colégio Elisângela, digo nós porque eu também faço parte, isso foi um processo todo nosso. Claro. No Elisângela, a nossa liderança disse, olha, vamos aplicar um projeto, compramos uma plataforma de ensino à distância e vamos trabalhar assim, 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 assim. Eu disse, ok. E depois saímos dessa reunião e depois eu disse, olha, eu vou fazer anos no dia tal, 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 tal. Para quem não sabe, 13 de maio já pode preparar a prenda no final do ano, no próximo ano. E então, Melhores pessoas, eu disse, as olha, melhores eu vou pessoas. fazer anos dia 13 de maio e tal, e tal, e tal. Olha, uma coisa que ficou-me marcada aqui foi que no dia do meu aniversário, eu falei de forma natural, e no dia do meu aniversário, essa minha líder, ou essas minhas duas líderes, são duas líderes, elas pegaram, Lisa, prepararam uma surpresa. Sabes, é um orgulho para mim. Quantas pessoas podem se orgulhar de dizer assim? A minha chefe preparou uma surpresa para mim. A minha chefe fez um bolo para mim. Existe diferença da sua chefe comprar um bolo Um para ti. bolo. A minha chefe não comprou. A minha chefe fez o meu Ai, bolo. tão lindo. Sabe Tão o que é lindo. gastar gás? Sabe o que é gastar tempo? Sabe o que é gastar decoração? Gastar É amor. disponibilidade. É É muito amor, é amor. amor. E quando depois nós reunimos para falar de como o projeto iria decorrer, eu disse logo, eu disse, esse não é o caminho. Porque até então, Lisa, eu já era formado à distância, eu já tinha formação de ensino à distância. E eu já sabia Uhum. exatamente quais os caminhos que deveríamos seguir. E eu Ok. cheguei e disse logo para a minha liderança, olha, o caminho certo não é este. Acredito que o melhor será nós agirmos assim, assim, assim. Felizmente fui ouvido e hoje as coisas andaram. Mas por que eu alertei a minha liderança? Porque eu sentia que eu fazia parte daquilo. Porque a minha liderança sempre me envolveu, sempre cuidou de mim enquanto colaborador. E eu, enquanto colaborador, sentir-me pertencente àquela equipa, eu não poderia, de jeito algum, permitir com que as coisas corressem mal. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de sentimento, porque eu sentia-me a fazer parte daquilo. Por isso é que eu disse que eu acho isso muito importante, isso que acabaste de dizer, que é o facto de tu ouvires o que os teus líderes estão a dizer, para depois tu poderes analisar e ter flexibilidade de ver qual o melhor caminho a seguir. Isso é realmente muito importante. Olha, Mas deixa-me só uma que eu te outra diga coisa uma que eu coisa. gostaria. Desculpa, Evandro, sem Sim, querer sim. interromper, Diga à vontade. mas Tu é que mandas, és a convidada. isso que tu reportaste é muito. É a forma como as pessoas trabalham no Elisângela, a forma como a gente trata as pessoas com que trabalham conosco. Eu acho que é muito difícil empresas que... Nós temos pessoas que trabalham conosco desde que o colégio abriu, há anos. E eu sei que estão há 28 anos ou 29 anos. Eu sei que aquilo é amor. Não é porque É é por mesmo. amor, fazem por amor. Então é uma característica que o Elisângela tem. Por isso eu digo às pessoas que podem até sair do Elisângela, mas o Elisângela nunca vai sair deles. Vai ficar sempre ali com eles um bocadinho. Sempre, 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 sempre. Porque é a nossa forma de ser, de estar e de tratar as pessoas. Porque nós tratamos como pessoas. Não tratamos como se fôssemos superiores a nada. Tratamos-nos por igual. Eu vejo, a minha mãe, ela chama os nossos professores como colegas. E eu vejo que isso faz muita diferença. A forma como ela os trata, vejo que isso faz com que eles tenham um carinho tão grande por ela, porque eles sentem que são tratados por igual. Então, Pois. é amor, não é por dinheiro, não é porque poderiam estar a trabalhar em outros sítios, ganhar mais do que ganham, mas é o amor que eles sentem e o respeito que eles sentem que as pessoas têm por eles. Eu tenho uma intrusa na live, entretanto, o que foi?
Tá bem, tchau, adeus. Ah, ok, desculpem. Não, estás em casa. Desculpa. Desculpa. Então é isso, Mas eu é acho exatamente. que é essa forma. Eu até já sei quem foi essa pessoa que fez isso, porque essa tua líder, de facto, é uma super líder. Ela tira a camisa, só preciso para dar. Realmente não me admira que ela tenha feito essa surpresa para ti. Porque é assim que é. É verdade, é verdade. Olha, Lisa, vocês então nessa fase da pandemia, tu bem no início disseste que vocês, enquanto liderança do CEFA, tiveram de se reinventar. Sim, Não é novidade para ninguém que o Elisângela está a fazer um projeto de apoio ao estudo. Mas eu gostaria de sim. saber como surgiu essa reinvenção e o porquê que surgiu essa reinvenção. Bem, a invenção teve que surgir muito por causa da situação em si. Teve que ser. Nós não podíamos parar. Nós estávamos já num caminho, ok? Cancelaram-se as aulas presenciais, mas nós não vamos parar, não podíamos parar. Continuamos as aulas de forma online, eh, caminhando com passos muito bebê, porque lá está, era novo para nós, até para os pais era novo, até os pais tiveram que se reinventar nessa fase, como pais, como educadores, tiveram que começar a sentar-se com os filhos para estudar, que acredito que não faziam, todo mundo teve que se reinventar. Então nós começamos de forma paulatina a trabalhar, de forma muito, sem muitas pretensões de queremos ser os melhores. Não, a trabalhar da forma do Elisângela a trabalhar, a dar os passos como podíamos dar. E fomos dando os passos. De repente veio o decreto que suspendeu tudo, todas as aulas, o que foi muito frustrante para mim. Aí foi a minha pior fase. Foi aquela fase em que eu pensei, eu vou desistir, porque foi muito frustrante para mim, porque foi uma luta muito grande. Nós já estamos, quando tu sentes que já estás num ritmo, já estás a caminhar com os melhores passos e de repente alguém te diz cancela tudo, tens que parar, parou, não há mais de espécie alguma, é frustrante, porque sentes que o teu trabalho começa a dar frutos e as coisas começam a encaminhar-se e de repente alguém manda parar e carregar no stop, é complicado. E carregas no stop e só que as pessoas não veem. Eu acho que o ensino privado às vezes não é visto como uma empresa, mas é uma empresa. É uma empresa. É uma escola, mas é uma empresa. Então, carregas no stop independentemente de não ter receitas, que nós ainda podíamos, somos uma instituição com alguns anos, temos algum equilíbrio financeiro, apesar dos investimentos que fizemos. O Ivandro sabe, fizemos um colégio de raiz em Benguela, um colégio grande de raiz em Benguela, o que fez com que mexesse um pouco com a nossa segurança financeira, mas temos alguma solidez e sabíamos que conseguiríamos de alguma maneira manter alguns trabalhadores, não todos, se continuássemos assim, mas e as crianças ficariam a fazer o quê? Nada, iriam ficar paradas. Então, o nosso foco é crianças, nós trabalhamos para elas. Então, nós não podíamos ficar paradas. Então, tivemos que pensar, lá está, reinvenção da reinvenção. Tivemos que pensar, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um programa de apoio ao estudo. Pois, Quem quiser aderir, vai aderir. É uma forma também de as crianças continuarem com o aprendizado, continuarem com a rotina que é necessário ter, vão continuar com o aprendizado e é uma forma de nós conseguirmos manter o máximo possível de pessoal sem os dispensar, porque as pessoas às vezes veem professores, mas uma escola é feita muito mais do que isso, é feita por vigilantes, por empregados de limpeza, tudo isso e manter isso é complicado. Sem receitas, mesmo. sem saber durante quanto tempo sem essas receitas, mais complicado é. Então, era preciso tentar fazer uma gestão que, de alguma maneira, a gente tentasse manter o máximo as pessoas. E foi muito... Tivemos ajuda, a equipa funcionou muito bem.
a idealizar esse projeto de apoio ao estudo. Toda a equipa, todos os polos uniram-se. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu senti que verdadeiramente os três polos conseguiram trabalhar juntos e conseguimos os três criar um projeto que acho que está muito bem feito, foi muito bem pensado e que ajuda. E as aulas a começarem agora em outubro, Deus queira que comecem, essas crianças que mantiveram-se no projeto estarão prontas e muito mais preparadas do que as crianças que ficaram paradas, infelizmente. Então, Pois. Eu pergunto isso por quê? Porque uma das habilidades que um líder também deve ter é justamente saber tomar decisões. E eu acredito que vocês, enquanto liderança de topo de uma empresa, porque é uma empresa, como tu disseste, tiveram de tomar uma decisão difícil. Continuamos ou não continuamos, fazemos ou não fazemos, dispensamos colaboradores ou não dispensamos, ouvimos os pais que estão a solicitar um apoio ao estudo ou não ouvimos. Então acredito que surgiram muitas dúvidas, mas foi necessário tomar uma decisão. E quero acreditar, porque nós, enquanto, posso assim chamar, enquanto líderes e decisórios, temos sempre de olhar outras realidades. Temos que olhar sempre para o passado, ver quem teve sucesso e quem não teve com aquilo que a gente quer implementar, ou seja, usar outras coisas como exemplo. Só que nós cá em Angola não tínhamos exemplos disso, porque até então não tínhamos praticamente ensino à distância. Então aí eu acredito que a vossa tomada de decisões foi ainda mais difícil. Foi complicado, porque ensino à distância, e depois é uma coisa... nós tivemos que nos preparar, porque nós não estávamos preparados de modo algum, a nível de professores. Havia professores que não estavam preparados, não tinham domínio das tecnologias, não havíamos, temos uma plataforma e-learning que até agora ainda não funciona nos três polos, por causa dessa dificuldade de alguns professores conseguirem trabalhar com ela. Não tínhamos meios suficientes, tivemos que comprar muitos computadores, muitas webcams, enfim, toda uma estrutura. Tivemos que aumentar a nossa capacidade de internet, tivemos que comprar muitas placas. Muito gasto. É muito gasto, é carregar os telefones dos professores, é carregar as placas, que teve que ser montada à volta e continua a ser montada, que quando as aulas pararam, a gente podia ter dito, não, vamos parar e não... vamos parar. Mandaram parar e a gente para, mas não podíamos parar. Pelas crianças não podíamos parar e a frustração nossa de já termos chegado tão longe, eu disse, não, nós não vamos parar depois de chegarmos tão longe, temos que nos reinventar. E assim o fizemos. Com ética... Lisa, agora tocaste num ponto que chama uma atenção. Pessoal, só para lembrar que faltam 15 minutos para nós terminarmos a nossa live. Se quiserem fazer alguma pergunta a Lisa, estejam à vontade, tá bom? Lisa, isso surgiu-me uma questão. Tu, para administrar esses professores que, por exemplo, porque as pessoas têm tendência a ser resistentes a mudanças. Isso é natural do ser humano. Nós somos... Eu gosto sempre de dizer que o nosso cérebro é muito preguiçoso. Existe um autor chamado Daniel Goleman, ele diz sempre que o nosso cérebro é 85% de emoção e 15% de razão. E então, as pessoas sempre trabalham mais com a emoção do que com a razão, na maior parte das vezes. E isso faz com que a gente seja um pouco resistente a mudanças. Eu acredito que tu encontraste isso na tua equipa. Então, que competências emocionais tiveste de trabalhar com a tua equipa para que eles pudessem ultrapassar isso? Porque é um processo. Acredito que não é suficiente vocês darem o preparo técnico. Por exemplo, teve formações, eu faço parte da vossa equipa, houve formações, houve preparo, mas estamos a falar de coisas técnicas. Refiro-me agora em termos de competências emocionais. O que é que tu achas
que tiveram de trabalhar na equipa de forma direta ou indireta? Para esse momento atual? Sim, sim. Em que as pessoas não queriam mudar, não queriam... Sim. Porque também há professores que não queriam abraçar o projeto, por exemplo. Sim, Porque, sim. não é? Por causa justamente das debilidades tecnológicas. Uhum. É assim, eu acho que uma das coisas que a gente teve que trabalhar mais e continua a ter que trabalhar é a confiança. Porque muitas vezes essa resistência que os professores têm é por falta de confiança e de segurança neles próprios. Eles estão na sua zona de conforto, sempre foram belíssimos professores, por vezes, a dar aulas de forma tradicional, e de repente veem-se a ter que mudar por completo a forma de dar aulas. Havia professores que houve professores que ficaram 2 meses sem conseguir saber criar uma aula Zoom, sem conseguir entrar no Zoom. 2 meses. Para mim, o que tinha que ser trabalhado e continua a ser trabalhado, porque ainda sinto que há alguma falta de confiança neles próprios. Eles têm que conseguir confiar em eles próprios, porque quando eles acreditam neles, as coisas fluem, funcionam lindamente e vão. E deixarem de ter nos colegas como bengalas. Porque às vezes tem ali um colega ao lado que entende, que percebe. O colega vai ajudar no dia seguinte. Só que o colega fica bengala eternamente. Então, não pode ser. Então, temos que trabalhar e continuamos a trabalhar a confiança. Não podemos nunca desmoralizá-los. Eu nunca vou chegar perto de um professor e vou dizer, mas até hoje não sabes entrar no Zoom. Nunca vou fazer isso, porque isso ainda desmoraliza mais o professor. Porque em tudo temos que ver um lado bom. Temos que dizer, olha, ainda não consegues entrar no Zoom, mas já estás a conseguir fazer partilha de tela, por exemplo. Já consegues fazer partilha de tela. E isso é bom, porque nós temos que mostrar os pontos positivos, que é para eles terem confiança neles. Porque é muito fácil apontar falhas. Isso que acabaste de dizer faz-me lembrar uma coisa que eu ouvi uma vez. É uma espécie de parábola. Havia um índio que ele disse assim para o pai dele: pai, eu tenho 2 lobos. A nossa convidada a entrar. Olá, Lisa. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Ouves-me bem? Ouço, muito bem. Bem-vinda à casa. Obrigada. Pois. Obrigada. Pessoal, antes de propriamente eu passar a palavra à nossa convidada e entrarmos aqui na nossa live, estão a ver esse aviãozinho que está aqui embaixo, bem aqui embaixo? Então, este aviãozinho ele permite-nos com que a gente convide pelo menos até 20 pessoas. Então vamos lá, todo mundo clicar nesse aviãozinho e convidar todas as pessoas que a gente acha que podem fazer parte e aprender de alguma forma algum conteúdo aqui conosco. Tá bom? Vamos lá, todo mundo a trabalhar e aí vamos começar o nosso tema. Ok? Então, Lisa, como está Luanda? Tá bem, tá tudo bem. Tá tudo bem? O clima? Tá. O clima ainda está meio cinzento, mas já começa a fazer algum sol. Mas já começa a estar mais agradável. Ainda não está aquele calor assim senegalês que estamos a morrer, mas já começa a fazer algum sol. A vitamina D já começa a atuar, já começa a estar um clima mais agradável. Sim. Boa. E Benguela, como é que está? Olha, Bengala está da mesma forma. Hoje, felizmente, já fez um sol. Felizmente já fez um solzinho. Já teve o dia bem mais agradável. Eu gosto de sol, porque eu gosto de praia. E o clima já esteve bem melhor. Ok. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, a Lisa é a nossa segunda convidada. Ela vai já fazer uma apresentação,
mas eu queria primeiro introduzir o projeto. Como vocês sabem, eu sou especialista em gestão de recursos humanos, trabalho diretamente em desenvolvimento de líderes e formação de equipas, seja em team building, team coach, faço sempre desenvolvimento para empresas e trabalhos individuais. E então, estarei a lançar um curso no próximo mês, em parceria com a Betan People, que é uma instituição de capital angolano e capital português. E então, esse curso, para o promover, estamos a falar justamente da liderança servidora, ok? E então, da liderança servidora, vamos entrar para a liderança feminina. E na liderança feminina, nada melhor do que eu convidar grandes líderes, grandes mulheres que estão à frente de barcos. São as comandantes, eu digo sempre que as mulheres têm sido, nos últimos anos, as comandantes dos navios. Porque as mulheres Sem estão a dúvida. ocupar, neste momento, os altos cargos de liderança. Olá, Dona Fernanda! Dona Fernanda está aqui, boa noite. Ela não ia perder isso. Pois. Então, eu vou passar a palavra à nossa convidada. Lisa, eu gostaria que tu te apresentasses, por favor. Eu sou Elisângela Filomena Ferreira Bravo Sequeira. Sou filha dessa grande mulher que é a Dona Fernanda Bravo, que foi a pioneira do ensino particular em Angola. Fui, de alguma maneira, servir de inspiração, ou o meu nome serviu de inspiração para o colégio, e hoje em dia dou pequenos passos para, não vou dizer substituí-la, porque realmente há pessoas que são insubstituíveis e ela é uma pessoa insubstituível, mas para dar continuidade ao trabalho que ela faz dentro do colégio como líder dessa grande instituição que é o Colégio Elisângela. Pois, eu costumo dizer que realmente ninguém é insubstituível, mas o legado não pode ser substituído. Não. Porque o que nós somos passageiros, mas a história que nós escrevemos, ela pode vir a ser eterna. Não, e essa é e será. É um peso muito grande que eu tenho, mas tenho certeza que vou conseguir perpetuar essa história por muitos e longos anos. Exatamente. Bom, Lisa, olha, uma das inspirações que fez-me, ou uma das curiosidades que fez-me justamente convidar-te para estares aqui na nossa live, é justamente porque neste momento vais agora assumir, ou já tens assumido aos poucos, a liderança do Colégio Elisângela, que é um património muito grande, tem uma história muito grande e bonita, e é um desafio muito grande. E acredito que pegaste na pior fase. Mas é a pior fase em que estamos a viver a nível mundial, mas acredito que também é a fase de maior aprendizado. Sim, sem dúvida. Assim, na verdade, eu não agarrei nele na pior fase, porque isso é um processo que já tem vindo aí há uns 5 anos, que eu tenho vindo nesse processo de aprendizagem. É um processo que está a ser feito de forma muito, muito calma, onde eu tento beber ao máximo a experiência da minha mãe. Assim, durante a live eu vou ficar meio confusa entre minha mãe e Dona Fernanda, porque eu fico muito confusa quando estou a falar em público em relação a isso. Não sei se eu devo dizer Dona Fernanda ou minha mãe, mas pronto. Tenho aprendido muito com ela e com outras pessoas que trabalham dentro da instituição, porque é um colégio com muitos anos, e então tem uma base muito sólida e tem muita gente do qual eu posso beber muitas experiências, e tenho bebido e tenho tentado fazer o máximo para que um dia, quando a sucessão se faça, eu consiga ter as melhores referências do que foi feito. Então já tem vindo, é uma coisa que já tem vindo a ser feita. Claro que nesse momento
sim, acho que é o momento mais desafiador de todos eles, desde que comecei, porque tivemos que nos reinventar. Acho que todo mundo, a nível global, teve que se reinventar, não foi sequer uma opção, é uma certeza. Nós tivemos todos que nos reinventar a todos os níveis, em todos as áreas, e não tem sido fácil. Eu confesso que houve períodos que eu chegava à escola e devia ser o contrário. Eu acho que devia ser eu a dar força à minha mãe, mas que eu chegava à escola com uma cara que ela já dizia, mas eu sou velha e estou aqui com essa cara, estou com essa disposição e tu é que ficas com essa cara fúnebre. Porque foi e continua a ser muito complicado. Mas também é um processo de muito aprendizado. Muito Pois, aprendizado, sim. porque temos que nos reinventar, temos que nos atualizar, temos todos, a todos os níveis, desde professores, administrativos, coordenadores, direção, todo mundo teve que se atualizar e reinventar, que é para conseguirmos continuar a levar o barco a bom porto, porque não podíamos simplesmente sentar e ver as coisas a afundar, porque temos pessoas a dependerem de nós. E são Pois. pessoas. Olha, disseste uma coisa muito interessante. Tens pessoas que realmente a depender dessa liderança. Mas eu vou já chegar aí. Eu vou já chegar aí. Ok, Pessoal, tá bom. pessoal, vamos já chegar aí. Eu sei que muita gente está curioso para conhecer, mas para saber a trajetória da Lisa. Justamente é uma das convidadas porque é um símbolo de liderança feminina neste momento. E Nossa, isso é Lisa, muito uma pesado. das Símbolo, pronto, símbolo mas é digamos, muito o pesado. legado que a tua mãe está a deixar vai te remeter a isso, acredita. Ok, Bom, mas Lisa, nós ok. queremos saber, estamos curiosos, como é que começaste a tua trajetória profissional? Bem, esse nome em si, trajetória profissional, já é pesado, porque, na verdade, da minha trajetória, eu sinto que eu estou a começar agora a minha trajetória profissional, porque eu não sou da área, eu sou licenciada em Medicina pela Universidade de Agostinho Neto. No final da minha licenciatura, eu tive a minha primeira filha e, nesse momento, eu decidi parar um ano. Decidi parar mesmo, com tudo. Eu, nessa altura, estava a fazer a especialidade, ia começar a especialidade de pediatria, mas resolvi parar porque resolvi dedicar-me única e exclusivamente a ela. Depois de passar esse tempo, esse período, eu disse, ok, vamos lá, já está na hora, vamos voltar a isso, vamos voltar à medicina, vamos voltar ao que ficou parado. Mas durante esse tempo, o meu marido foi conversando muito comigo. Ele dizia-me sempre, mas tu vais para a medicina, por que tu não vais para a escola? Por que tu não vais ajudar a tua mãe, a tua tia? Aquilo é um legado de família, é uma coisa que tu vais ter que dar continuidade de alguma maneira, então por que tu não vais perceber como é que aquilo funciona? E eu acho que de tanto ele falar, eu fui. Mas eu fui com a ideia de que, ok, eu vou ficar 6 meses, um ano também, só mesmo para perceber como é que funciona, para ver como é que é. E fui naquela de também vou ter oportunidade de ficar um pouco mais tempo com a minha filha, porque os bancos em pediatria são muito puxados, eram 32 horas. Eu pensava, meu Deus, eu vou sair de casa, vou ficar um dia e meio sem ver a minha filha. Então eu disse, então tenho mais 6 meses, um ano, sem peso na consciência, que estaria a trabalhar, mas sem peso na consciência e estaria mais perto dela. Então eu disse, ok, vou com isso, vou ver então como é que funciona. E achei que ia ficar 6 meses, já um ano e estou até aqui, acho que estou a fazer 5 anos nisso. E foi assim, portanto não considero uma trajetória, acho que eu estou a começar agora a criar uma trajetória profissional. É bom ter essa sensação, mostra um senso de humildade.
Mas Lisa, diga-me uma coisa. Eu sei que agora praticamente está a começar aos poucos a assumir Uhum, os negócios da sua família no geral, não é? uhum, Digamos assim, não se pode falar de liderança sem se falar de equipa, porque um líder, obviamente, ele tem os seus liderados. ok. E eu gostaria de saber, quando o primeiro contacto que teve com a sua equipa de trabalho, refiro-me a enquanto Colégio Elisângela, Sim. qual é o impacto que teve de imediato com a sua equipa? O que é que conseguiu identificar? Pronto, tenho aqui uma boa equipa, ou então preciso de mudar isto, preciso de mudar aquilo. Como é que foi? Bem, Ivandro, eu quando cheguei, como eu disse, eu não cheguei com a pretensão de que, ok, eu agora vou chegar, vou ser a chefe, porque aliás até odeio esse nome, eu odeio essa palavra chefe. Eu agora vou chegar, vou ser a chefe. Não, eu entrei mesmo para perceber como funcionava, perceber um pouco da dinâmica, conhecer um pouco as pessoas. Entrei com essa ideia. Claro que senti quando cheguei, ainda não tinha qualquer tipo de cargo, não tinha qualquer tipo de posição, não tinha nada. Tanto que eu ia para o colégio e eu sentava-me, na altura, a minha mãe, Dona Fernanda, enfim, sentava, estava no gabinete, na área pedagógica, em Benfica, e eu sentava-me ao lado dela, levava o meu computador e ficava lá sentada, e era mesmo ouvir e perceber como é que as coisas funcionavam. Mas eu senti, claro que senti, em algumas pessoas um pouco de estranheza, aquela sensação de, mas o que é que ela veio fazer aqui? Mas ela vem para aqui agora, vai ser o quê? Vai ser nossa chefe? Que posição é que ela vai ocupar? Senti isso, confesso, senti um pouco de estranheza, mas natural é também, porque eu não me apresentei a ninguém. Eu cheguei, eu passei a ir à escola. Eu, de repente, comecei a ir à escola todos os dias e sentava-me todos os dias ali com a minha mãe, então é natural as pessoas ficarem confusas. Como senti esse tipo de estranheza, eu tive também aquelas pessoas que desde o primeiro dia que eu fui e sentei ao lado da minha mãe, disseram-me, até que enfim, que vieste, é aqui que tu tens que estar, o teu lugar é aqui, é ajudar a tua mãe, a tua tia, então finalmente vieste, não desiste, fica aqui. Então foi um pouco isso. Demorou um pouco para mim, até eu senti que eu tinha uma equipa verdadeira. Foi preciso um tempo para eu conhecer as pessoas, para poder dizer que eu tenho uma equipa. Então eu dividi-me um pouco, a sensação que eu tive foi um pouco isso, estranheza por parte de alguns e aquela coisa de ainda bem que vieste, nós estamos aqui para te ajudar, porque quem me conhecia sabia que não era a minha área de todo, eu não tinha nada a ver comigo. Eu fui para a medicina, que era uma coisa completamente oposta, então sabiam que eu precisaria de ajuda se fosse para ficar. E muitas dessas pessoas que diziam, não, mas eu não vim para ficar, eu só vim para ficar 6 meses, eu não estou aqui para ficar. Mas pronto, mas fiquei. Então foi isso, foram esses dois sentimentos. Senti estranheza de alguns e muito apoio de outros, mas eu ainda não os Ai, via como equipa na altura. pois, eu gosto de pensar que todo colaborador, estando do nosso lado ou não digo que não esteja, mas que pensa diferente de nós, de alguma forma contribui sempre para o sucesso da organização ou então para que nós, enquanto líderes, possamos melhorar os nossos resultados. Porque imagina, Lisa, se todos nós pensássemos quadrado, se tu tivesses uma equipa de colaboradores que pensassem todos da mesma forma, pensassem, olha que bom a Lisa veio, que bom a Lisa isto, ou seja, só recebesses elogios, o que é que poderia acontecer contigo? Tu irias cair num comodismo, iria criar em ti um senso de orgulho, não De irias vaidade. ter que trabalhar para ser uma grande líder. Irias te achar já uma grande líder e na realidade Ah, poderias sim. perder-te no caminho. Então eu gosto sempre de pensar que todo tipo de colaborador na nossa instituição, seja de forma negativa ou positiva, ele irá contribuir.
Se ele é negativo na minha instituição, ele vai contribuir para que eu melhore, pelo menos, a atitude dele, porque eu vou trabalhar no desenvolvimento humano dele. Eu gosto de pensar sempre dessa forma. Mas por que muitos líderes, eu olho muito para ti, porque, digamos assim, muitos colaboradores, eles acabam por olhar para ti e essa, digamos, não digo rejeição, mas esse pensamento que tiveram, o que é que ela está aqui a fazer? É porque nós em Angola, infelizmente, Lisa, nós temos muitos líderes, que inclusive dei uma palestra a semana passada, que eu usei esse termo. São líderes elefantes em cima de árvore. Por que elefantes em cima de árvore? Está a ver uma árvore, um elefante pesado e uma árvore. Então nós olhamos assim e dizemos, mas como é que ele foi parar ali em cima? Como é que esse líder chegou até ali? Como é que ele foi parar ali? Ele não tinha condições de chegar naquele lugar. Por quê? Mas ele está ali por quê? Porque alguém colocou ele ali. E poderiam pensar isso de ti, percebes? Alguém colocou ela ali. Porque não te conheciam de lado nenhum. Então poderiam pensar, ela não tem preparo para aguentar isto, não é? Exatamente. Ela não tem preparo. Então é como se tu tivesses que te provar, enquanto líder, para poder assumir aqueles liderados, aquela equipa. E eu acho isso muito benéfico para o nosso próprio desenvolvimento. Eu acho... Sim, sem dúvida. São desafios. Eu percebi. Não, eu percebi completamente. Sabia que assim seria. Não iria ser aceite logo de braços abertos e bem aceito por todo mundo. Só cinicamente. E também não era a minha ideia. Pronto, gostamos todos muito de ti, porque és filha da diretora. Isso não existe. Ainda bem que houve essa estranheza e que eu senti também essa estranheza por parte das pessoas. É porque há pessoas verdadeiras. E ainda bem que há, mas tudo se superou. Verdade. Olha, Lisa, nós estamos agora a passar... o nosso tema, pessoal, só para lembrar, estamos a falar da liderança feminina na administração de emoções. Por que na administração de emoções? Não é novidade para ninguém, e para quem conhece as minhas redes sociais sabe que eu sou família Elisângela, carrego Elisângela aqui neste coraçãozinho. E uma das coisas que eu vi que a liderança do Colégio Elisângela fez foi administrar bem as emoções dos colaboradores nessa fase de pandemia. Porque foi uma fase que todo mundo teve medo, todo mundo ficou preocupado porque é uma instituição privada e muita gente poderia ficar sem emprego. Foi uma fase que as pessoas ficaram desmotivadas, foi uma fase que as pessoas ficaram receosas, ou seja, uma série de emoções. E então, Lisa, eu queria saber como é que vocês, quando eu digo vocês, porque eu sei que trabalhas sempre com a tua mãe, mas eu digo, como é que tu conseguiste administrar ou conseguiste manter a motivação da tua equipa ou conseguiste manter a tua equipa coesa nesse momento de pandemia? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Eu vou falar de mim particularmente, porque eu tenho uma maneira de trabalhar um bocado diferente da minha mãe. Eu sou uma pessoa que eu acredito naquela gestão onde nós temos que ter as pessoas certas, nos lugares certos, dando liberdade para essas pessoas trabalharem, mas com os objetivos do grupo bem focados e bem definidos, para que cada um saiba o que é que tem que fazer. Eu não gosto de andar atrás das pessoas para fazerem as coisas. E eu acho que essa forma de eu gerir ou de eu trabalhar com a equipa ajudou-me muito, porque o que é que aconteceu? Eles mesmo vinham ter comigo a dar-me sugestões, a dizerem-me como podíamos resolver o problema, porque sentiam liberdade para isso. Eles sentem liberdade para dar opiniões e sabem que são ouvidos e que as opiniões deles contam, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que isso em qualquer área, em qualquer ramo, nós temos que ouvir os nossos colaboradores, porque eles têm que sentir que fazem diferença no sítio em que trabalham. Então, é preciso dar liberdade, sim, para trabalhar, mas as pessoas têm que ter responsabilidade, obviamente. E dando essa liberdade, então, eles sentem
que têm espaço e que podem chegar perto de nós e dar sugestões e dizer, olha, diretora, podemos fazer assim. E tem sido o que eu tenho feito. Ajudou muito. Claro que não ajudou a 100%, não se conseguiu agradar a 100%, obviamente. Nós tivemos uma conversa com os professores em que explicámos que teria que ser feita algumas, não digo sacrifícios, mas pronto, teríamos que, seria uma altura mais complicada, que nós não a nossa ideia não era despedir, nem era dispensar ninguém, nunca, porque é exatamente o que eu lhe digo. Eu vejo como pessoas, eu não vejo como funcionários numa folha de salário do final do mês, eu vejo como pessoas, e ali, pessoas que têm família, e não é fácil chegar numa folha de salários e riscar e dizer, não, esse vai ser dispensado, esse vai ser dispensado, esse vai ser dispensado. Porque aquelas pessoas têm famílias, vão ser dispensadas e vão fazer o quê? Vão viver de quê? Então, nós temos que tentar gerir da melhor maneira e tentar fazer alguns sacrifícios nessa altura. Então, nós conversamos de forma geral com os funcionários, tentamos dar-lhes a máxima segurança possível para que eles também pudessem trabalhar de forma estável, ter o máxima segurança a nível psicológico. Mas, claro, são seres humanos, estamos a falar de seres humanos, têm diferentes sentimentos, medos, emoções, são pessoas diferentes. Há uns que compreenderam muito bem, há outros que não compreenderam tanto, há uns que compreenderam até um certo ponto e numa certa fase já não compreendem tanto. Mas o importante é saber levar as coisas, não podemos ir ao extremo, temos que saber dosear. E eu acho que nesse momento é uma questão de sabermos dosear e temos que saber lidar com as emoções, porque nesse momento todo mundo emocionalmente está todo mundo um pouco abalado. Olha, isso que acabaste de dizer é muito importante porque nós em Angola vivemos uma fase, nós, por exemplo, nós temos 45 anos de independência, mas muito poucos anos de democracia. Porque nós sempre vivemos uma liderança, digo a nível estadual, né? Nós sempre vivemos uma liderança muito autocrática, em que só a liderança de topo é que tomava as decisões. Mas hoje nós vemos que as coisas já não devem acontecer dessa forma. Por quê? Porque nós temos, digo isso porque essas mudanças elas vêm acontecer por uma coisa chamada de mudança social. A sociedade ela mudou. A sociedade não é a mesma, Lisa. Nós tivemos várias gerações. Eu gosto de falar sempre da geração X, porque a geração X, que são chamados os baby boomers, que são aqueles que têm 70, 60, 50 anos, essa geração ela veio justamente para questionar o modelo de liderança autocrático, que até então era muito utilizado pelos governos, pelas igrejas e pelas empresas. Aplicava-se muito nas empresas aquela famosa frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pois. E hoje já não se aplica isso. Porque depois veio a minha geração, depois da geração X, porque a geração X ela veio para questionar esse modelo de liderança. Depois veio a minha geração, que é a geração Y, que estamos na casa dos 40, 30 anos. Essa geração veio para reforçar esse questionamento. E depois, agora temos esses meninos que hoje têm 20 anos, estão a entrar já nas universidades, estão a estudar, que são os milênios. Essa geração, ela já não veio para questionar mais nada. Essa geração já veio para viver de forma diferente. Ou seja, eles já não se permitem trabalhar em instituições onde eles só dizem sim, 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 sim. Eles já não se permitem trabalhar dessa forma. Isto por quê? Porque essa nova geração, ela tem uma coisa que nós não tivemos no início, que é o acesso fácil ao conhecimento. Então, o acesso fácil ao conhecimento permite com que essas pessoas, elas pratiquem o autodidatismo, que elas capacitem-se e que elas conheçam outras realidades. Isso tudo graças à globalização. E então, uma das 10 habilidades que o profissional do futuro deve ter
que são os líderes, é justamente saber fazer gestão de pessoas. E eu acho muito interessante quando tu dizes que tu pegaste e ouviste os teus colaboradores, que tu prestaste atenção o que é que cada um dizia, porque é muito importante nós sabermos que existem profissionais de área. Nós podemos ser os líderes, mas existem pessoas que trabalham naquela área, que conhecem passo a passo daquela área e vão poder transmitir ao seu líder qual o melhor caminho a seguir. Então, o líder não sabe tudo. E eu acho muito bonito isso da tua parte, de ter uma flexibilidade e uma humildade de analisar as ideias que vêm dos colaboradores. Porque isso mostra realmente uma gestora de pessoas. Coisa que nem em toda a instituição, infelizmente, acontece. Mas agora surge uma outra questão. Por que os teus colaboradores, por exemplo, eles foram dizer-te qual o melhor caminho? Foram dar-te ideias de qual o melhor caminho a seguir, qual o caminho a ser trilhado? Por uma questão muito simples. Porque se calhar eles sempre viram em ti uma pessoa que sempre cuidou deles. Porque o verdadeiro líder, ele para conseguir os seus objetivos organizacionais concluídos e bem feitos ou alcançados, é necessário que ele primeiro procure com que os colaboradores estejam satisfeitos. Eu vou dar-te um exemplo bem prático, e essa pessoa está aqui na live, é um testemunho, e essa pessoa está aqui na live, eu tenho a certeza que ela vai se identificar, mas eu vou dizer no final. Tá bem. Quando surgiu a pandemia, Lisa, nós mesmo do Colégio Elisângela, digo nós porque eu também faço parte, isso foi um processo todo nosso. No Elisângela, a nossa liderança disse, olha, vamos aplicar um projeto, compramos uma plataforma de ensino à distância e vamos trabalhar assim. Eu disse, ok. E depois saímos dessa reunião e depois eu disse, olha, eu vou fazer anos no dia tal. Para quem não sabe, 13 de maio, já pode preparar a prenda no final do ano, no próximo ano. Melhores pessoas, e então, eu disse, olha, eu vou fazer anos dia 13 de maio e tal. Olha, uma coisa que ficou-me marcada aqui foi que no dia do meu aniversário, eu falei de forma natural, e no dia do meu aniversário, essa minha líder, ou essas minhas duas líderes, são duas líderes, elas pegaram, Lisa, prepararam uma surpresa. Sabe, é um orgulho para mim. Quantas pessoas podem se orgulhar de dizer assim, a minha chefe preparou uma surpresa para mim, a minha chefe fez um bolo para mim. Existe diferença da sua chefe comprar um bolo para ti. A minha chefe não comprou. A minha chefe fez o meu bolo. Ai, tão lindo. Sabe o que é gastar gás? Sabe o que é gastar tempo? Sabe o que é gastar decoração? Gastar disponibilidade. É muito amor. E quando depois nós reunimos para falar de como o projeto iria decorrer, eu disse logo, eu disse, esse não é o caminho. Porque até então, Lisa, eu já era formado à distância, eu já tinha formação de ensino à distância. E eu já sabia exatamente quais os caminhos que deveríamos seguir. E eu cheguei e disse logo para a minha liderança, olha, o caminho certo não é este. Acredito que o melhor será nós agirmos assim. Felizmente fui ouvido e hoje as coisas andaram. Mas por que eu alertei a minha liderança? Porque eu sentia que eu fazia parte daquilo. Porque a minha liderança sempre me envolveu, sempre cuidou de mim enquanto colaborador. E eu, enquanto colaborador, sentir-me pertencente àquela equipa, eu não poderia, de jeito algum, permitir com que as coisas corressem mal. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de sentimento, porque eu sentia-me a fazer parte daquilo. Por isso é que eu disse que eu acho isso muito importante, isso que acabaste de dizer, que é o facto de tu ouvires o que os teus líderes estão a dizer, para depois tu poderes analisar e ter flexibilidade de ver qual o melhor caminho a seguir. Isso é realmente muito importante. Olha, mas deixa-me só uma outra coisa. Desculpa, Ivandro, sem querer interromper. Diga, à vontade. Mas tu é que mandas, és a convidada. Isso que tu reportaste é muito.
é a forma como as pessoas trabalham no Elisângela, a forma como a gente trata as pessoas com que trabalham conosco. Eu acho que é muito difícil empresas que... Nós temos pessoas que trabalham conosco desde que o colégio abriu, há anos. E eu sei que estão há 28 anos ou 29 anos. Eu sei que aquilo é amor. Não é porque... É É por mesmo. amor, fazem por amor. Então, é uma característica que o Elisângela tem. Por isso eu digo às pessoas que podem até sair do Elisângela, mas o Elisângela nunca vai sair deles. Vai ficar sempre ali com eles um bocadinho. Sempre, 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 sempre. Porque é a nossa forma de ser, de estar e de tratar as pessoas. Porque nós tratamos como pessoas. Não tratamos como se fôssemos superiores a nada. Tratamos-nos por igual. Eu vejo, a minha mãe, ela chama os nossos professores como colegas. E eu vejo que isso faz muita diferença. A forma como ela os trata, eu vejo que isso faz com que eles tenham um carinho tão grande por ela, porque eles sentem que são tratados por igual. Então, Pois. é amor, não é por dinheiro, não é porque poderiam estar a trabalhar em outros sítios, ganhar mais do que ganham, mas é o amor que eles sentem e o respeito que eles sentem que as pessoas têm por eles. Eu tenho uma intrusa na live, entretanto, o que foi? Tá bem, tchau, adeus. Ok, desculpem. Não, Desculpem. estás em casa. Desculpa. Desculpa. Então Mas é é, isso, mas eu é acho exatamente. que é essa forma. Eu até já sei quem foi essa pessoa que fez isso, porque essa tua líder, de facto, é uma super líder. Ela tira a camisa, só preciso para dar. Realmente não me admira que ela tenha feito essa surpresa para ti. Porque é assim que é. É verdade, é verdade. Olha, Lisa, vocês então nessa fase da pandemia, tu bem no início disseste que vocês, enquanto liderança do CEFA, tiveram de se reinventar. Sim. Não é novidade para ninguém que o Elisângela está a fazer um projeto de apoio ao estudo. Mas eu gostaria de Sim. saber como surgiu essa reinvenção e o porquê que surgiu essa reinvenção. Bem, a reinvenção teve que surgir muito por causa da situação em si. Teve que ser. Nós não podíamos parar. Nós estávamos já num caminho, ok? Cancelaram-se as aulas presenciais, mas nós não vamos parar, não podíamos parar. Continuamos as aulas de forma online, caminhando com passos muito de bebê, porque lá está, era novo para nós, até para os pais era novo, até os pais tiveram que se reinventar nessa fase, como pais, como educadores, tiveram que começar a sentar-se com os filhos para estudar, que acredito que não faziam, todo mundo teve que se reinventar. Então nós começamos de forma paulatina a trabalhar, de forma sem muitas pretensões de queremos ser os melhores, não, a trabalhar da forma do Elisângela a trabalhar, a dar os passos como podíamos dar. E fomos dando os passos. De repente veio o decreto que suspendeu tudo, todas as aulas, o que foi muito frustrante para mim. Aí foi a minha pior fase, foi aquela fase em que eu pensei, eu vou desistir, porque foi muito frustrante para mim, porque foi uma luta muito grande. Nós já estamos, quando tu sentes que já estás num ritmo, já estás a caminhar com os melhores passos e de repente alguém te diz, cancela tudo, tens que parar, parou, não há mais de espécie alguma, é frustrante, porque sentes que o teu trabalho começa a dar frutos e as coisas começam a encaminhar-se e de repente alguém manda parar e carregar no stop, é complicado. E carregas no stop e só que as pessoas não veem. Eu acho que o ensino privado às vezes não é visto como uma empresa, mas é uma empresa. É uma empresa. É uma escola, mas é uma empresa. Então, carregas no stop independentemente de não ter receitas, que nós ainda podíamos, somos uma instituição com alguns anos, temos algum equilíbrio
financeira, apesar dos investimentos que fizemos. O Ivandro sabe, fizemos um colégio de raiz em Benguela, um colégio grande de raiz em Benguela, o que fez com que mexesse um pouco com a nossa segurança financeira, mas temos alguma solidez e sabíamos que conseguiríamos de alguma maneira manter alguns trabalhadores, não todos, se continuássemos assim, mas e as crianças ficariam a fazer o quê? Nada, iriam ficar paradas. Então, o nosso foco é crianças, nós trabalhamos para elas. Então, nós não podíamos ficar paradas. Então, tivemos que pensar, lá está, reinvenção da reinvenção. Tivemos que pensar, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um programa de apoio ao estudo. Pois. Quem quiser aderir, vai aderir. É uma forma também de as crianças continuarem com o aprendizado, continuarem com a rotina que é necessário ter, vão continuar com o aprendizado e é uma forma de nós conseguirmos manter o máximo possível de pessoal sem os dispensar, porque as pessoas às vezes veem professores, mas uma escola é feita muito mais do que isso, é feita por vigilantes, por empregados de limpeza, tudo isso e manter isso é complicado. Sem receitas, Mesmo. sem saber durante quanto tempo sem essas receitas, mais complicado é. Então, era preciso tentar fazer uma gestão que, de alguma maneira, a gente tentasse manter o máximo as pessoas. E foi muito... Tivemos ajuda, a equipa funcionou muito bem a idealizar esse projeto de apoio ao estudo. Toda a equipa, todos os polos uniram-se. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu senti que verdadeiramente os 3 polos conseguiram trabalhar juntos e conseguimos os 3 criar um projeto que acho que está muito bem feito, foi muito bem pensado e que ajuda. E as aulas a começarem agora em outubro, Deus queira que comecem, essas crianças que mantiveram-se no projeto estarão prontas e muito mais preparadas do que as crianças que ficaram paradas, infelizmente. Então, tem que ser. Pois. Eu pergunto isso por quê? Porque uma das habilidades que um líder também deve ter é justamente saber tomar decisões. E eu acredito que vocês, enquanto liderança de topo de uma empresa, porque é uma empresa, como tu disseste, tiveram de tomar uma decisão difícil. Continuamos ou não continuamos, fazemos ou não fazemos, dispensamos colaboradores ou não dispensamos, ouvimos os pais que estão a solicitar um apoio ao estudo ou não ouvimos. Então acredito que surgiram muitas dúvidas, mas foi necessário tomar uma decisão. E quero eu acreditar, porque nós, enquanto, posso assim chamar, enquanto líderes e decisórios, temos sempre de olhar outras realidades. Temos que olhar sempre para o passado, ver quem teve sucesso e quem não teve com aquilo que a gente quer implementar, ou seja, usar outras coisas como exemplo. Só que nós cá em Angola não tínhamos exemplos disso, porque até então não tínhamos praticamente ensino à distância. Então aí eu acredito que a vossa tomada de decisões foi ainda mais difícil. Foi complicado, porque ensino à distância, e depois é uma coisa... nós tivemos que nos preparar, porque nós não estávamos preparados de modo algum, a nível de professores, havia professores que não estavam preparados, não tinham domínio das tecnologias, não havíamos, temos uma plataforma e-learning que até agora ainda não funciona nos 3 polos, por causa dessa dificuldade de alguns professores conseguirem trabalhar com ela. Não tínhamos meios suficientes, tivemos que comprar muitos computadores, muitas webcams, enfim, toda uma estrutura, tivemos que aumentar a nossa capacidade de internet, tivemos que comprar muitas placas. Muito gasto. É muito gasto, é carregar os telefones dos professores, é carregar as placas, que teve que ser montada
à volta e continua a ser montada, que quando as aulas pararam, a gente podia ter dito, não, vamos parar e não... vamos parar. Mandaram parar e a gente para, mas não podíamos parar. Pelas crianças não podíamos parar e a frustração nossa de já termos chegado tão longe, eu disse, não, nós não vamos parar depois de chegarmos tão longe, temos que nos reinventar. E assim o fizemos. Com Pois, ética... Lisa, agora tocaste num ponto que chama uma atenção. Pessoal, só para lembrar que vocês, faltam 15 minutos para nós terminarmos a nossa live. Se quiserem fazer alguma pergunta à Lisa, estejam à vontade, tá bom? Lisa, isso surgiu-me uma questão. Tu para administrar esses professores que, por exemplo, porque as pessoas têm tendência a ser resistentes a mudanças. Isso é natural do ser humano. Nós somos, eu gosto sempre de dizer que o nosso cérebro é muito preguiçoso. Existe um autor chamado Daniel Goleman, ele diz sempre que o nosso cérebro ele é 85% de emoção e 15% de razão. E então, as pessoas sempre trabalham mais com a emoção do que com a razão, na maior parte das vezes. E isso faz com que a gente seja um pouco resistente a mudanças. Eu acredito que tu encontraste isso na tua equipa. Então, que competências emocionais tiveste de trabalhar com a tua equipa para que eles pudessem ultrapassar isso? Porque é um processo. Acredito que não é suficiente vocês darem o preparo técnico. Por exemplo, teve formações, eu faço parte da vossa equipa, houve formações, houve preparo, mas estamos a falar de coisas técnicas. Refiro-me agora em termos de competências emocionais, o que é que tu achas que tiveram de trabalhar na equipa, de forma direta ou indireta? Para esse momento atual? Sim, sim. Em que as pessoas não queriam mudar, não queriam... Sim. Porque também há professores que não queriam abraçar o projeto, por exemplo. Sim. Porque, não é? Por causa justamente das debilidades tecnológicas. É assim, eu acho que uma das coisas que a gente teve que trabalhar mais e continua a ter que trabalhar é a confiança. Porque muitas vezes essa resistência que os professores têm é por falta de confiança e de segurança neles próprios. Eles estão na sua zona de conforto, sempre foram belíssimos professores, por vezes, a dar aulas de forma tradicional e, de repente, veem-se a ter que mudar por completo a forma de dar aulas. Havia professores que... houve professores que ficaram 2 meses sem conseguir saber criar uma aula Zoom, sem conseguir entrar no Zoom. 2 meses. Para mim, o que tinha que ser trabalhado, e continua a ser trabalhado, porque ainda sinto que há alguma falta de confiança neles próprios. Eles têm que conseguir confiar em eles próprios, porque quando eles acreditam neles, as coisas fluem, funcionam lindamente. E deixarem de ter nos colegas como bengalas. Porque às vezes tem ali um colega ao lado que entende, que percebe. O colega vai ajudar no dia seguinte. Só que o colega fica bengala eternamente. Então, não pode ser. Então, temos que trabalhar e continuamos a trabalhar a confiança. Não podemos nunca desmoralizá-los. Eu nunca vou chegar perto de um professor e vou dizer, mas até hoje não sabes entrar no Zoom. Nunca vou fazer isso, porque isso ainda desmoraliza mais o professor. Porque em tudo temos que ver um lado bom. Temos que dizer, olha, ainda não consegues entrar no Zoom, mas já estás a conseguir fazer... partilha de tela, por exemplo. Já consegues fazer partilha de tela. E isso é bom, porque nós temos que mostrar os pontos positivos, que é para eles terem confiança neles. Porque é muito fácil apontar falhas. Isso que acabaste de dizer faz-me lembrar uma coisa que eu ouvi uma vez. É uma espécie de parábola. Havia um índio que ele disse assim para o pai dele: pai, eu tenho 2 lobos dentro de mim. E os 2 lobos falam muito. Um fala para eu desistir e outro fala para eu continuar. Quem irá vencer? E o pai disse: irá vencer
aquele que tu mais alimentares. E todos nós temos esses dois lobos dentro de nós. Todos. Todos nós ouvimos duas vozes. Todos nós temos medos, temos receios. Mas também existe uma voz bem lá no fundo que a gente deve prestar atenção, que nos diz, continua. O caminho é difícil, mas continua, vai chegar lá. E eu sempre que ouço essa voz, Lisa, eu procuro inovar qualquer coisa. Porque eu também ouço. Eu acordo, por exemplo, ainda hoje ouvi uma que veio de alguém disse-me algo hoje. E sabe o que é que eu fiz? Cheguei a casa, comecei a escrever um projeto novo, e disse, vai ser o meu projeto de outubro. E vai sair. Eu vou ter que alimentar o lobo que eu quero que vença em mim. Claro, nós temos que acreditar em nós. Eu também Exatamente. tive muitas dúvidas no início. Eu também pensava muito, meu Deus, será que eu vou conseguir substituir a minha mãe um dia? Será que eu vou conseguir continuar com esse legado? Eu também tinha muitas dúvidas, porque eu vi o trabalho da minha mãe e da minha tia. Eu acompanhei desde o início. Eu e os meus primos montamos carteiras no colégio, varremos o chão antes das aulas começarem. Então, nós vimos todo um Elisângela antes. Eu vi todo o processo do Elisângela, vi o Elisângela tornar-se o nome de peso que é, o Colégio Elisângela Filomena, o colégio de referência que era. Vi a minha mãe e a minha tia, não sozinhas, claro, porque ninguém faz nada sozinho, mas com uma equipa, a porem o colégio no patamar que puseram, e isso era um peso de toneladas nos meus ombros. Mas eu fui ganhando confiança em mim, e hoje em dia eu já não duvido. Hoje em dia eu digo, eu vou conseguir. A minha maneira, claro, óbvio, porque não vou ser uma Fernanda a dois, porque nem existe isso. Porque igual aquela senhora, não há. É muita bagagem maneira... que tem, Lisa. É uma pessoa que tem muita bagagem, muita bagagem. Não há duas Fernandas. Então, a minha ideia também não é ser uma Fernanda 2 a dar continuidade à Elisângela. É a minha maneira, com a ajuda de pessoas também, porque sozinha também não consigo. A minha maneira, a ajuda de pessoas que estarão ao meu lado a apoiar-me e a ajudar-me, eu tenho a certeza que eu vou dar continuidade, porque eu ganhei essa confiança, tive que ganhar essa confiança. Porque se eu não tivesse essa confiança, eu também ia transmitir à minha equipa insegurança. E se eu transmitir insegurança à minha equipa, eu perco a equipa. Não consigo. Eles não vão sentir em mim uma líder. E é o que eu pretendo, porque eles vão dizer, essa chefe está fraca. Olha, tu tem, então é preciso ter segurança. Isso que acabaste de dizer é uma coisa muito importante, que por acaso também, eu estava aqui há pouco a falar das habilidades do profissional que o profissional do futuro deve ter, e tu por acaso acabaste de forma indireta a dizer, é que tu tens um equilíbrio emocional, Lisa, dá logo para ver isso, ou seja, tens uma inteligência emocional. Isso é muito importante porque é como se tu usasses as tuas emoções e a razão a teu favor e a favor do desenvolvimento da tua equipa. Porque todo líder que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ele consegue perceber o que vai dizer e o que não vai dizer, quando vai dizer, quando não vai dizer, para quem vai dizer, para quem não vai dizer, como vai dizer e como não vai dizer. Então é muito importante ter esse equilíbrio e fico feliz de estar a ver isso em ti. Fico mesmo. Mas é assim, deixa-me dizer, porque eu não sou 100% razão. Ninguém é. Eu tive uma formação, porque entretanto nesse período tu tens que procurar formações, porque não é a tua área, então tens sempre formação. Eu fiz uma formação com uma pessoa que eu tenho uma estima imensa até hoje, que foi uma formação na área da pedagogia, e havia uma pergunta que ele me fazia todos os dias, que era: tu geres com o coração ou geres com a razão? E eu respondia sempre da mesma maneira. Eu não consigo gerir de uma forma sem pôr o outro. E ele dizia, está errado, tu tens que gerir
com a razão, mas eu não consigo. Tenho que pôr um pouco do coração também, porque eu acho que se eu puser só a razão, eu não vou conseguir transmitir emoções, vou ser uma pessoa fria. E não é a minha ideia. Eu Oh, não gosto de aqui ser. a mãe disse, minha filha, meu orgulho. Pois, nem que eu tivesse a dizer o pior disparate do mundo, ela ia continuar a dizer isso. Minha filha é meu orgulho. Por isso não conta. Mas olha, eu Politicamente concordo dito. plenamente com isso que tu disseste. Porque é muito complicado, porque existe uma linha muito tênue que divide a razão da emoção. E eu acho que um bocadinho dos dois não faz mal a ninguém. É por isso é que se chama de equilíbrio emocional. É necessário nós termos esse equilíbrio. É Para mesmo mim necessário. só faz sentido se assim for. Eh, se pusermos a razão e a emoção. Eu estou a ver muitas amigas minhas aí na live a falarem e elas conhecem e elas sabem que eu sou muito emoção. No trabalho eu não sou tanto, sou menos. Mas também ponho muito da minha emoção a lidar com a minha equipa e é assim mesmo que eu me posiciono. Eu posiciono como se estivesse a lidar com a minha equipa. Eu sei que tenho um papel de liderança, sei que tenho que assumir esse papel de liderança, sei que preciso de assumir esse papel de liderança, mas eu não quero que a minha equipa me veja num pedestal, nunca. Não é a minha ideia. Eu quero que a gente esteja ao mesmo nível, porque eles têm que saber que podem contar comigo para o que eles precisarem. Então, nós temos que estar todos no mesmo nível. Ninguém é mais que ninguém. É preciso Olha, apenas haver um líder para que as coisas se coordenem, porque tem que haver uma orientação, senão era uma guerra. olha, eu gosto de dar o Mas seguinte exemplo, Lisa. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se até Jesus sangrou quando quis chorar, quem somos nós para não nos emocionarmos ou não termos emoções? é verdade, Não é é? verdade. Então, até Jesus, que digamos que era o homem que sabia separar a razão da emoção, chegou um momento que ele chorou sangue, que ele suou sangue. Justamente por quê? Porque ele deixou as emoções tomarem conta dele. Então, se até ele permitiu-se a fazer isso, quem somos nós, né? Bom, Claro. Lisa, a nossa conversa está muito agradável, muito mesmo, Uhum. mas tudo que é bom dura pouco. Ok, passou rápido. Estava tão Faltam nervosa, apenas mas dois passou rápido. minutos para nós Ok. terminarmos. Eu gostaria que deixasse a última recomendação, um conselho. Conselho. Bem, para quem se encontra numa posição um pouco como a minha, ou de liderança, ou que começa a assumir lideranças, o meu conselho é que tentem sempre ir por esse lado, pelo lado do equilíbrio. Tentarem ser menos chefes e mais líderes. Porque chefe é uma. Eu nem gosto dessa palavra, chefe. Tem duas pessoas que estão na live que me chamam de chefe, mas eu sei que é chefe de carinho, porque para mim o chefe tem uma conotação muito má. Então, é o que eu aconselho. Tentem ser mais líderes, apoiar mais a equipa, assumir as responsabilidades com a equipa, porque é muito fácil a gente apontar erros, mas se tu és líder e se a tua equipa falha, a tua equipa falhou um pouco por tua causa, então todos falharam. Então, tu não podes dizer vocês falharam, não, todos falharam. É preciso haver isso. E o importante, que é uma coisa que é uma luta, eu confesso, é uma luta que eu tenho muito na escola, que é a comunicação. É preciso saber comunicar entre as áreas. E não podemos pôr uma área muito em cima e a outra em baixo. Não podemos estar numa reunião e eu pelo menos não acho certo. Por exemplo, estamos numa reunião e dizer, não, a culpa disso está a acontecer é vossa, ou é da área administrativa, vocês é que não sabem nada, vocês não sabem fazer as coisas. Ou então estamos a dizer, não, a culpa é da área pedagógica, vocês é que não sabem. Eu acho que
Não é por aí. Eu acho que por aí vocês vão perder. Ou vão perder a área administrativa ou vão perder a área pedagógica. Então, é preciso saber ouvir, é preciso compreender e é preciso pôr-se um pouco no lugar do outro. Exatamente. Bom, Lisa, muito obrigado mais uma vez. E passou, temos Nada. alguns segundos. Muito obrigado Ok. pelo convite. Pessoal, lembrando que na próxima quarta-feira vamos estar aqui com mais uma convidada, então não percam, próxima quarta-feira às 20 horas, tá bom? Lisa, mais uma vez obrigado, Ok. pessoal. Todo mundo que esteve Obrigada, conosco, eu. obrigado pela participação e beijão a todos em continuação de um bom dia. Tchau, Ivandro. Obrigada. Tchau, Obrigada Lisa. pelo convite. Tchau. Obrigado eu.